Estimados irmãos e irmãs, bom dia. Vamos a mais um evangelho nessa 30ª semana do tempo comum. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus estava ensinando numa sinagoga em dia de sábado. Havia aí uma mulher que fazia 18 anos estava com um espírito que a tornava doente. Era encurvada e incapaz de se endireitar. Vendo-a, Jesus chamou-a e lhe disse: Mulher, estás livre da tua doença. Jesus colocou as mãos sobre ela e imediatamente a mulher se endireitou e começou a louvar a Deus. O chefe da sinagoga ficou furioso porque Jesus tinha feito uma cura em dia de sábado. E tomando a palavra, começou a dizer à multidão: Existem 6 dias para trabalhar. Vinde então nesses dias para serdes curados, mas não em dia de sábado. O Senhor lhe respondeu: Hipócritas, cada um de vós não solta do curral o boi ou o jumento para dar-lhe de beber, mesmo que seja dia de sábado? Esta filha de Abraão, que Satanás amarrou durante 18 anos, não deveria ser libertada dessa prisão em dia de sábado? Esta resposta envergonhou todos os inimigos de Jesus, e a multidão inteira se alegrava com as maravilhas que ele fazia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estimados irmãos e irmãs, a liturgia de hoje põe diante de nós uma realidade pelo qual muitos de nós passamos. Qual é? O rancor. Somos humanos e é muito comum a gente perceber em muitas pessoas guardando mágoas, rancor, ódio de alguém. Talvez um ressentimento, um complexo. Eu falo porque a gente atende as pessoas e aí as pessoas vêm conversar com a gente e dizem assim: nossa, quando eu era criança, meu pai não dava atenção pra gente, minha mãe me batia muito e eu trabalhava tanto. E começa a falar coisas que só, de certa forma, se tornam complexos dentro da vida dessa pessoa. Outros dizem: quando eu era criança, abusaram de mim. Quando eu era... e assim vai sucessivamente. Quando eu era criança na escola, a professora me chamou de burro e eu guardo isso até hoje. Então, muitos de nós trazemos em nossos corações complexos, situações que, de certa forma, nos encurvam. Fazem de nós pessoas altamente dependentes de um passado que nos atormenta, que nos impede de sermos alegres e satisfeitos. E aí a gente guarda, alimenta, sustenta dentro do nosso coração sentimentos de ódio, de rancor, de raiva, sentimentos que de certa forma maculam, denigrem a imagem que nós temos no nosso ser. Meus irmãos, minhas irmãs, e não se iludam, isso mata. Sentimentos pejorativos tornam a pessoa tão degradada, tão dilacerada no seu ser humano, no seu ser pessoa, que ela fica doente. Eu já atendi pessoas que vieram até mim, com o cabelo caindo, de tanto sofrimento que a pessoa passava. Olha, eu passo a mão no meu cabelo quando eu olho, mas você está com alguma enfermidade? Não, já fiz exame, já fiz tudo. Quando você vai ver, é uma situação de passado, é uma situação de sentimentos, é uma situação afetiva que essa pessoa está passando. A gente olha assim, nossa, como é difícil. Jesus, o Evangelho, faz questão de enfatizar o tempo que essa pessoa estava doente. Há 18 anos estava doente. E quantos de nós trazemos uma
algo, muita gente chama, né, de jugo hereditário, de alguma coisa que vem dos nossos antepassados, e traz isso consigo até hoje. Olha, padre, há muitos anos, eu fiz um aborto. E isso me acompanha até hoje. Hoje meus filhos já estão tudo grande, tudo, mas essa situação eu trago até hoje. Se a pessoa tivesse viva, se eu tivesse dado continuidade à gestação, a pessoa estaria hoje com 40 anos, 50 anos. E essa pessoa sofre até hoje. Então você fica pensando assim, meu Deus do céu. Qual foi o milagre de Jesus com relação a essa senhora do Evangelho? Jesus olhou para ela e a amou. Assim dizem os textos sagrados. Vendo-a, Jesus chamou-a e lhe disse: mulher, estás livre da tua doença. Reparem vocês que Jesus, vendo-a, nós queremos ser percebidos. Nós queremos que alguém nos veja. Quantos relacionamentos dilacerados, quantos relacionamentos estão passando por dificuldades exatamente por isso? Porque os envolvidos não veem um o outro, não olham nos olhos um do outro. Quantas pessoas sofrem, né? Quantas pessoas... Eu vou perguntar para vocês e vocês pensam, por gentileza. Muitas pessoas morrem de medo da solidão. Por quê? Porque não tem ninguém que olha para elas. Não tem ninguém que olha por elas. E essas pessoas sofrem muito. E não se iludam pensando que uma casa cheia de gente resolve o problema, não. Porque às vezes você está numa casa cheia de gente e ninguém percebe você. Ninguém consegue compreender o seu lado. Ninguém consegue entender a sua vida. Meus irmãos, minhas irmãs, é muito interessante quando eu vejo situações e histórias, né, de famílias que as pessoas acordam de manhã, tomam seu café igual um bocado de porco, comendo ali, daqui a pouco vem para o almoço igual um bocado de porco, e depois vão dormir, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Ninguém pergunta um para o outro, como você dormiu? Dormiu bem? Como você está? Está tudo bem? Ninguém se oferece para olhar para o outro. É interessante a gente pensar que Jesus, vendo-a, Jesus olhou para ela. O primeiro passo é esse, nós temos que olhar a pessoa. Olhar. O segundo passo, Jesus disse para ela: mulher, estás livre da tua doença. Como é importante quando a gente vê a pessoa. E aí a gente parte para poder ajudar essa pessoa. Jesus disse: mulher, estás livre da tua doença. Como é bom a gente sentir alguém que se preocupa com a gente. Como é importante alguém que sente com a gente os nossos sentimentos de solidão, de desânimo, de tristeza, de dor, de saudade. Jesus, ele tinha tudo isso. E ele nos ensina que é importante a gente ter isso. Os chefes das sinagogas, eles ficaram furiosos. Por quê? Porque eles não estavam preocupados com a pessoa. Eles estavam preocupados com a formalidade ritual. Era dia de sábado, não podia fazer aquilo. Então, às vezes, isso é que... E Jesus chama a atenção deles. Nossa, essa senhora está 18 anos doente. Aqui no meio de vocês. E vocês nunca perceberam, vocês se preocupam com um burro, com um cavalo, com um jumento que está lá no seu pasto e vocês abrem a cancela para eles comerem? E agora essa mulher, 18 anos, está aqui sofrendo e vocês todos os dias encontrando com ela e não fazem nada, ainda acham ruim comigo? Todos eles ficaram envergonhados. A mesma coisa a gente diz, né? A gente pensa com relação a muitas situações. Nossa, fulana, você está há 20 anos casado com fulana e você nunca percebeu que ela está infeliz no relacionamento? Você nunca percebeu que ela está passando por um momento difícil na saúde dela? Você nunca percebeu que seu filho já está com 20 anos, 15 anos? Você nunca percebeu que ele precisa do seu carinho de mãe e de pai?
Você nunca percebeu que seu pai, sua mãe estão sofrendo com a doença, já sintomas da idade avançada? Você nunca sentiu, você nunca viu isso? Você estava ocupado demais com formalidades, com trabalhos, com contas e esqueceu o mais importante. Meus irmãos, minhas irmãs, a mesma coisa se dá na vida da igreja, da comunidade. A gente está aqui trabalhando e quando alguém adoece, nossa, eu nem sabia que fulano estava doente. Nossa, então quer dizer que eu não significo nada. Eu adoeci e estou ruim e fui embora e ninguém nem nada. Meus irmãos, minhas irmãs, é hora da gente começar a perceber mais o outro. É hora da gente olhar para o outro, mas não como uma obrigação, não como um compromisso, uma missão, não, mas com amor. Eu faço isso por você porque eu te amo. É verdade, é meu compromisso, é minha missão, é meu dever, mas antes e acima de tudo, é porque eu te amo. O amor é a mola mestra de tudo que eu faço por você. Ó, que beleza! Como é importante a pessoa estar lá gemendo de dor e você fica, não sou eu? E não faz nada, não se ocupa, não se preocupa. Por que você não se preocupa? Porque você não ama de verdade. Ou porque você nunca amou essa pessoa. Se você vê alguém sofrendo e você age em favor dela, é porque você a ama. Eu li um texto esses dias, achei muito fantástico mesmo. O texto dizia assim: você vê uma pessoa na rua pedindo esmolas, você dá um alimento para ela, você sabe que aquele alimento não vai tirá-la daquela situação de pobreza extrema, mas mesmo assim você dá o alimento para ela. Por quê? Porque você ama aquela pessoa, porque você se compadece com ela e você quer pelo menos amenizar um momento, a situação que ela está vivendo. Você se identifica com ela. Olha que beleza! Você sabe que você não vai poder fazer muita coisa por ela ou quase nada, mas você se move de amor e compaixão por aquela pessoa. Você se identifica com ela, você sabe, aquela pessoa é meu irmão. Aquela pessoa, você quer dizer para ela, para aquela pessoa que está ali sofrendo, que você viu ela, que você percebeu ela, que você a amou. E isso não tem valor, não tem preço, não tem nada que pague uma atitude como essa. Meus irmãos, minhas irmãs, a mesma coisa é na nossa casa. Se você acordou e não se interessou pelo seu esposo, pela sua senhora, pelos seus filhos, pelos seus pais que moram na mesma casa que você, ou você esfriou demais no seu amor para com essa pessoa, ou você nunca a amou e simplesmente convive ali, mas nunca teve nada. É hora da gente começar a avaliar, é hora da gente começar a pensar o grau de importância que as pessoas têm para nós. Você levanta cedo, vai cuidar do seu trabalho, das suas coisas, e não é capaz de cuidar da pessoa que convive com você. Aí depois que morre, vocês me perdoem com muita caridade, prantos ao redor de um caixão, lágrimas que não vão adiantar de nada, pois não vão trazer aquela pessoa novamente. Então, aproveite, diga para a pessoa que você convive, talvez se você não quer dizer, mas pelo menos demonstre um cuidado, um carinho, uma atenção, e vocês vão ver que vocês vão curar essa pessoa de muitas enfermidades que ela tem, que ela traz no seu ser, que ela carrega há muitos e longos anos. Você vai ver que você também precisa do carinho dessa pessoa, porque vai ser algo recíproco. Meus irmãos, minhas irmãs, o desafio de hoje é: você vai na sua casa perguntar para as pessoas que convivem com você: tudo bem com você? Você está bem? E vai escutar essa pessoa. Você vai olhar bem fundo nos olhos dela e vai dizer, se você não quiser dizer, diga para você mesmo: eu vou cuidar de você porque eu te amo. Não porque é minha obrigação, não porque é meu dever, não porque é minha missão, mas porque eu te amo. E isso
é muito maior do que qualquer outra motivação para você poder cuidar de alguém. A gente cuida porque a gente ama. Deus cuida de cada um de nós, não porque é obrigação dele, mas unicamente porque ele nos ama muito. Fiquem todos com Deus, que Nossa Senhora nos abençoe. Tenham todos uma ótima semana. Salve Maria!